As nações estão tremendo, Israel despertando. Os sinais que a Bíblia anunciou, os dias dos gentios contados, carregados com horrores. Retorna, ó disperso, para o seu lugar. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo. Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Vejam, vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo. Eles estão negando a verdade de Deus, que Jesus, o Cristo, é o nosso Deus. Qual é o problema com este mundo então? O que está errado? Desperta, povo. Voltem-se para Deus. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, nem para denegrir ninguém. Não estamos aqui para dividir campos, não. Estamos aqui para levar até você a verdade que liberta. Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não somos contra as pessoas. Este é um princípio que o nosso profeta ensinou. Nós não somos contra as pessoas, nós somos contra os sistemas que aprisionam as pessoas. São sistemas que aprisionam as pessoas como uma gaiola aprisiona um passarinho. Você sabe, as pessoas estão no sistema. Elas estão cantando, dizem que estão louvando, e pula e grita. Você sabe que um passarinho numa gaiola também, ele pula e canta também. Mas aquele não é o lugar dele. Ele não quer estar preso. Um filho de Deus não quer continuar preso nestas gaiolas. Ele quer ser livre. Ele quer voar alto como uma águia. Esta é a razão que nós pregamos esta verdade, para arrancar os filhos de Deus destas gaiolas.
E aí o nosso profeta ensinou que tudo começa lá no Gênesis. A verdadeira e a falsa adoração está em Gênesis. O altar verdadeiro e o altar falso está em Gênesis. Os sacrifícios de adoração estão em Gênesis. Então lá você tem o verdadeiro e tem o falso. Então nós vamos aprender isso aqui hoje, já que nós estamos falando sobre a marca da besta. E a marca da besta se originou aonde? Em Caim, lá no Éden. Então, para isso, nós vamos ler a palavra. Eu quero ler com vocês aqui, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 8. Acompanhe comigo, por favor. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, acaso eu sou tu todo meu irmão para saber onde ele está? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, que não possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado ou vingado, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações das pessoas que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para propagar a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, tudo se origina aqui em Gênesis, quando nós vemos o primeiro assassinato, o primeiro homicídio que houve foi um irmão matando o outro irmão. Mas deixa eu só fazer aqui uma explanação, voltando aqui para você entender, quando a Bíblia diz que Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele fala a verdade, fala do que lhe é próprio. A mentira é própria de Satanás. A verdade, ela é própria de Deus, é peculiar de Deus. Jesus diz: eu sou a verdade. Observe, Satanás é uma teofania caída. Ele enganou os anjos, enganou as teofanias no céu e foi expulso do céu. Antes era Lúcifer, o portador da luz, passou a ser diabo, acusador, Satanás, caluniador. A Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele levou aquelas teofanias à queda, à perdição. Então aí você tem aos anjos que não guardaram o seu estado original, Deus tem presos em algemas, teofanias caídas que caíram. E hoje nós temos aí essas teofanias em representações de igrejas. Como o nosso profeta diz, batista, presbiteriano, congregacionais, assembleia, adventista, são tudo teofanias caídas, levando as pessoas à perdição. Mas veja, não quero entrar no mérito da teofania, mas vamos lá. Ele assassinou as teofanias lá, foi empurrado para a terra, e Satanás ele sempre quis entrar na raça humana. Mas como ele era uma teofania, ele não podia entrar. Então ele pega o que um animal tem, aquele animal de grande porte,
que era uma besta, cognominado de a serpente, ele pega as características que aquele animal tinha para adentrar na raça humana e colocar uma semente aqui na terra. Observe comigo, eu quero levar você aqui desde o princípio para entendermos. E aí, ele usa o que tem, porque Satanás não pode criar nada. Ele usa o que tem para perverter as coisas. Então ele se aproveitou de um animal belo, que falava, astuto, sagaz ou sutil são sinônimos. E esta palavra sutil quer dizer aquele que tem conhecimento de princípios da vida. Ora, princípios da vida, conhecer os princípios da vida, como a vida é gerada, é você saber que é através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher que o esperma vai ao encontro do óvulo, aquele esperma, aquele germe de vida entra no óvulo e ali fecunda e começa-se a desenvolver o embrião. Isso é conhecimento de princípios da vida. Que este animal cognominado a serpente é um substantivo epiceno, que para você caracterizar o macho da fêmea, você tem que dizer a serpente macho e a serpente fêmea. No caso aqui, é a serpente macho. Aquele animal tinha conhecimento de princípios da vida, por sua sutileza, sendo sutil. Vai aí no Google e coloca a palavra sutil para você ver o que significa. Então você tem o seguinte, aquele animal tinha conhecimento de princípios da vida, sabia que se ele cruzasse com Eva, injetaria uma semente no mundo. Era um animal que ficava entre o homem e o chimpanzé. Porém, bem mais próximo do homem, só não tinha alma, mas havia nele um lugar para a alma. E foi aí onde Satanás se alojou para dar uma unção maior e aquele animal ficar mais inteligente, mais astuto, mais sagaz, e Satanás conseguiria o seu intento. Então, diz a Bíblia que aquele animal seduziu Eva com a sua astúcia. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, ele diz, eu tenho zelo por vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio, assim como a serpente seduziu e enganou Eva, eu receio que as vossas mentes sejam corrompidas. Observe, sedução, você sabe, no sentido mais claro, é quando um homem pega uma menina e promete para ela uma boa vida. Eu vou dar aqui um exemplo para você entender. Promete para ela uma boa vida em troca do sexo com ela. Se ela fizer o sexo com ele, ele vai dar uma boa vida para ela. Então, isso é sedução, é você jogar um papo, uma conversa para conquistar para o sexo. Eu estou simplificando para você entender. Então a serpente, ela seduziu e enganou Eva. Esse cruzamento dessa besta, que a serpente não era esse réptil rastejante. Depois da maldição, passou a ser este réptil rastejante. Mas antes era um animal de grande porte. Não era um réptil, era um mamífero, uma besta. Um animal belo que falava astuto, e Satanás se aproveitou de tudo isto para injetar uma semente no mundo. O cruzamento de Eva com a serpente, o comer nas Escrituras é simbólico, porque ali havia todas as árvores frutíferas para ele se alimentar. Não havia proibição para comer árvores frutíferas, frutas de árvores. Não havia proibição para comer maçã, banana, pera, nada disso. Deus colocou todas as árvores frutíferas e deu para eles como mantimento, como alimento. Observe,
Ali não havia morte, ali no Éden não havia morte. Ali eles não comiam carne, porque não tinha morte. Eles se alimentavam de frutas. Haja visto que hoje já foi provado que se uma pessoa se alimentar de fruta, comer 7 frutas por dia, ele não desenvolve nenhuma doença. Então você vai ver que isto é levando de volta ao local de delícias, onde Deus colocou o homem para que não houvesse morte. E ali era o local de delícias. Então esse comer nas Escrituras não é literal, é simbólico. Tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz, não cometi nenhuma maldade. Você sabe que a mulher adúltera ela não é condenada por comer alguma coisa, mas você sabe por que ela é condenada. Come, limpa a boca. Olha o que a Bíblia ensina em Provérbios 20:30. Então comer é simbólico. Jesus disse, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. Isto é literal? Não. Comer carne, beber sangue, é ser canibal e vampiro. Jesus estava falando em comer a carne, a palavra, se alimentar da palavra. Beber o sangue simboliza hoje quem? O Espírito Santo, porque o sangue é vida. E a vida que estava em Cristo está sobre nós, o adorador. Comer a carne é se alimentar da palavra. Beber o sangue é receber o Espírito Santo em tua vida. Então, aquele animal cruza com Eva, era o único animal, e Satanás sabia que se ele cruzasse com a mulher, geraria uma semente. Então aquele animal cruza com a mulher, gera uma semente. Essa semente é quem? Caim, o filho de uma besta. Ele tinha as características do seu pai carnal, animalesca, malvado, sabe? Uma característica bestial. E tinha as características do seu pai espiritual, Satanás, de ser um religioso, de ser um assassino, porque Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Levou as teofanias à queda, levou Eva à queda, dando uma unção àquela serpente, aquele animal cognominado a serpente, para que Eva caísse. Aquele pacto lá no Éden era condicional. Deus disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, tinha uma condição. No dia que você comer, no dia que você praticar isso aqui, você vai morrer. A morte vai entrar. Deus não nos fez para morrer, mas estava tudo no plano de Deus. Deus, quando colocou o homem lá no Jardim do Éden, ele sabia que o homem ia cair. Sim, nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Mas Deus não nos fez para morrer. Ele colocou lá um pacto condicional. Se ele não comesse, ele não morria. Mas no dia que comerdes, certamente morrerás. Para que Deus criou Eva justamente para isso, para 3 funções. Para ser auxiliadora, para gerar filhos e para cair. Os filhos de Deus não iam vir através do sexo, não. Eles iam vir ao mundo através da palavra falada. Como Jesus não veio do sexo, Jesus foi gerado mediante a palavra. E outra coisa, e hoje a forma de Jesus gerar os seus filhos é mediante o novo nascimento, mediante a palavra. O apóstolo Pedro disse, nós fomos gerados mediante a semente incorruptível pela palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus nos gera através do novo nascimento, era a forma que nós iríamos ser gerados pela palavra lá no Éden. Isso é assunto para um novo programa e nós vamos falar sobre isso. Então veja, mas quando houve a queda, e ali a serpente injetou uma semente no ventre de Eva, e Eva, quando comeu com a serpente, teve o ato com ela,
no mesmo dia, Eva teve o ato com Adão. Por quê? Porque ela despertou algo nela chamado a libido. Quando uma mulher desperta a libido, ela deseja aquilo, ela quer mais. Ela deseja mais fazer sexo com o homem. Tanto é que Deus chega para ela e diz assim, ó, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Observa, o desejo que havia nela depois de despertar a libido, havia um desejo nela. Você sabe que a libido é o desejo que a pessoa tem de fazer relações sexuais. Então aquele desejo foi despertado. Deus disse, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A única forma da mulher satisfazer a libido de forma correta é depois do casamento. Uma mulher ela tem que se casar virgem. Hoje, os princípios corrompidos da sociedade fizeram com que as novelas pornográficas sujas, desta Globo lixo que existe aí, fez com que adentrasse dentro dos lares para fazer as mocinhas perder as virgindades, perder o padrão que Deus queria para um casamento, casar virgem. É um assunto extenso, mas veja só, deixa eu entrar aqui para você entender, senão nós vamos entrar em outra parte. Então, quando uma mulher se casa, que ela é desvirginada, ela desperta a libido. Então ela tem desejo mais por aquilo. E aí Deus vem para Eva e diz, ó, o teu desejo será para o teu marido. A única forma de satisfazer isto é através do casamento do seu marido. E agora ele vai passar a governar você. Porque antes eles tinham igualdade, mas agora o homem seria cabeça sobre ela. Então, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Esse desejo só será satisfeito de forma correta pelo o seu marido. Observe. Se fosse uma frutinha, uma maçã, uma banana que Eva comia, para que Deus iria falar na libido? Deus não iria falar sobre isso. Então veja só. Então a única forma da relação ser correta, agora, daqui para frente, depois da queda, é através do casamento. Fora disto, é contrário às Escrituras. É contrário. Então veja só. E ali, quando ela teve a relação com a serpente, entrou uma semente nela. Aquela semente cainita, Caim, filho da serpente. E quando ela teve a relação com Adão, e comeu com o seu marido, o comer é simbólico, era o ato sexual, entrou uma semente ali também, Abel. Você diz, isso pode ser possível? Sim. Já foi comprovado, cientificamente a medicina já comprovou isso, de uma mulher que teve 2 filhos, um menino negro e um menino branco, pois ela tinha um amante negro. E no mesmo dia que fez relação com o branco, fez relação com o negro. E ali ela gerou 2 filhos. Ali foram gerados no ventre dela 2 filhos. Então aqui, este homem com característica bestial, animalesca, assassinou seu irmão. O profeta William Branham vem para nós e diz assim, ó, eu digo para você que tudo começou no Gênesis. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo, é a marca da incredulidade. Aqueles que têm a marca, eles se afastam da presença de Deus, eles não querem viver na presença de Deus. Primeira coisa que Caim fez depois que recebeu a marca, aquela marca era uma marca física que estava na testa, nós não sabemos o que é, mas prefigura pessoas que receberão a marca da besta, que a marca da besta não é um chip, não é isso, não é aquilo, é rejeitar a palavra de Deus, é a incredulidade, é rejeitar o Espírito Santo, é se afastar, viver longe da presença de Deus, são características de pessoas que estão marcadas. Ao receber aquela marca, Caim
vai para Nod. Nod quer dizer exílio. Ele vai atrás de mulheres ali em Nod para formar civilização. Na próxima programação nós vamos falar sobre isso. E disse: há somente duas classes de pessoas, e o lado da salvação, os que estão salvos e os que rejeitam. Tudo está em Gênesis. Tudo começa ali. Nós poderíamos provar que as denominações, a Assembleia de Deus, as outras, começaram lá em Gênesis. Certo? A igreja verdadeira começou lá em Gênesis. A igreja falsa começou lá em Gênesis. Caim recebeu a marca da besta e foi lançado fora. Nós compreendemos que a serpente, a que havia enganado sua mãe, era uma besta e não um réptil. Ele era o mais sutil de todas as bestas do campo. E diz: e tão logo Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Ele saiu da presença do Senhor e foi para Nod. Agora observe. Com aquela característica que ele tinha, bestial, animalesca, e a característica espiritual, o pai espiritual de Caim era Satanás e o pai carnal de Caim era a serpente. Com essas características do seu pai, de assassino, bestial, animalesca, ele foi e assassinou seu irmão. O primeiro homicídio foi um irmão matando o outro. Sempre Satanás quis lançar fora a semente de Deus, matar a semente de Deus. Você vê Satanás tentando matar a semente de Deus através de Faraó, tentando matar as crianças para ver se matava Moisés. Você vê Herodes matando as crianças, mandando matar as crianças 2 anos para baixo para tentar matar Cristo. E assim, ele sempre quis acabar com a semente de Deus. E aqui Caim vai e mata Abel, porque em um diálogo, Abel diz para ele: se você fizer da forma correta, Deus vai aceitar. Caim estava triste, com o semblante caído, porque sua adoração não foi aceita. Ele colocou frutas, colocou flores no altar. Ele fez um altar. O profeta diz para nós assim, que Caim fez um altar, colocou sacrifícios no altar, se ajoelhou, confessou sua fé, adorou a Deus exatamente como um homem religioso. A religião faz isso também, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus, para aceitar a tua oferta, a tua adoração, o teu louvor, Ele primeiro tem que te aceitar. E a Bíblia diz: aceitou Deus Abel e a sua oferta. Você tem que ser aceito em Cristo. Ele aceitou primeiramente Abel para depois aceitar a sua oferta. Para aceitar o teu louvor, Ele tem que te aceitar. Para aceitar a tua oferta, Ele tem que te aceitar. Então veja só. Caim descaiu o semblante porque Deus não aceitou a oferta dele. E Deus deu chance para ele. Disse: se procederes bem, serás aceito. Ele pensava que sua mãe tinha caído porque comeu uma fruta. Como as denominações pensam, a Igreja Batista, que eu era da Igreja Batista, pensava desta forma, totalmente equivocado. Então ele foi e colocou frutas no altar para Deus aceitar, do seu próprio suor. Salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça e nem a fé para crer vem da minha pessoa, mas foi Deus que providenciou para mim. Até a fé para crer é Deus que coloca no meu coração. Então ele fez do seu próprio suor, colheu as frutas, colocou no altar e disse: Deus vai aceitar. Deus rejeitou. Mas Abel fez o sacrifício correto, porque quando uma mulher é desvirginada, ela derrama sangue. E Abel foi e disse: minha mãe derramou sangue, então eu vou pagar a dívida com dívida, derramar sangue sobre o altar. Ele pegou um cordeiro das primícias do rebanho, amarrou suas mãos, amarrou seus pés, colocou ele no altar, levantou o queixo dele, cortou a veia jungular e o sangue do animal descia e aquele animal morria tremendo. Um inocente morrendo no lugar do pecador.
tipificando o Calvário. Quando Deus olhou para aquilo, Deus olhou para o sacrifício de Abel, Deus disse: é perfeito. É isto que eu vou fazer também no mundo. Eu vou levar meu filho à cruz do Calvário, eu vou amarrar as mãos dele, vou amarrar os pés e vou fazer descer a última gota de sangue para redimir os meus filhos. Caim ficou irado com isso, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. E a própria Bíblia diz: pela fé, Abel fez sacrifício mais excelente do que Caim. É pela fé correta, pela revelação da palavra. Abel tinha um altar, Caim tinha um altar. Abel tinha um sacrifício, Caim tinha um sacrifício, mas ambos, você vai ver que a diferença de Abel para Caim era a fé verdadeira e a revelação correta que fez aquele sacrifício ser aceito. O nosso culto é aceito desta forma, pela fé correta e pela revelação correta. Caim cirou, ficou irado. E Deus perguntou para ele: onde está teu irmão? Caim tinha uma característica tão diabólica e animalesca que disse assim, discutiu com Deus: acaso eu sou tutor do meu irmão para saber onde ele está? Olha só, os filhos de Deus têm um tutor, que é o Espírito Santo. Mas meu tempo acabou. Nós vamos continuar na próxima lição. Nós vamos aprender isso aqui, seguir em frente, como Caim se tornou um vagabundo e um errante, um fugitivo e vagabundo. Shalom, preciosos, a todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. O nosso WhatsApp para contato é 83 9 8125 1962. Fica na paz do Senhor. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.